Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 35 ao 37. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por este culto tão abençoado, ó Deus, pelos louvores. Te agradecemos por este texto, Pai, que tem tanto a nos ensinar, que foi inspirado pelo teu Santo Espírito e escrito pelas mãos de Marcos, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque esta palavra chegou até nós. E o propósito do Senhor nesta noite, Pai, é corrigir a nossa ideia, talvez uma ideia errada que nós tenhamos sobre Jesus Cristo. Que isso aconteça nessa noite, Pai. Se nós temos uma ideia errada sobre Jesus, que o Senhor nos corrija, Pai, em nome de Jesus, amém. Você já teve uma ideia errada sobre alguém? Sobre alguma pessoa? Existem duas formas da gente ter uma ideia errada sobre alguém. A primeira é quando a pessoa passa uma falsa imagem para nós. Ela vem de uma mentira. Ela passa uma ideia de que ela é uma coisa, e depois que você vai conhecendo, você fala: não é bem assim, não é bem dessa forma. Essa semana eu estava assistindo um documentário de uma cantora chamada Janis Joplin. Quem já ouviu falar sobre ela? Bastante. Janis Joplin, ela foi uma cantora da década de 60, uma cantora de rock, muito famosa. Para vocês terem uma ideia, quando ela lançou o seu primeiro disco, em 3 meses ela ganhou disco de ouro, depois de lançar o primeiro disco. Só que ela era uma pessoa muito infeliz, e ao assistir esse documentário sobre a vida dela, na Netflix, então você pode assistir lá, eu senti uma tristeza muito grande, por ver como foi a vida dessa jovem, com tanto talento, e que teve uma vida muito infeliz, apesar do grande sucesso que ela teve na carreira musical. E a infelicidade dela era por conta disso, dela se enganar com as pessoas, com seus relacionamentos afetivos, amorosos. Ela chegou a comparar a vida dela com uma mula. Ela disse assim: sabe quando um homem monta em uma carroça, ele pega uma vara e coloca uma cenoura na frente da mula, iludindo a mula, e a mula vai correndo atrás da cenoura, mas ela nunca vai conseguir pegar a cenoura. Ela falou: eu sou a mula, em uma das suas entrevistas. Ela conheceu alguns homens, pelo menos eu vi ali no documentário 4, e o último foi o grande amor da vida dela, mas ele não suportava viver com ela, por causa da vida que ela levava, de uso constante de heroína, de droga. E ele não aguentou ficar com ela e ajudar ela, e ele foi embora. E ela escreve uma música que é uma das mais famosas dela, Cry Baby, ou Cry Baby, eu não sei falar inglês. Como que é, Jade? Cry Baby. Aí ela diz assim, ela escreve essa música falando para esse homem que foi embora: você tem uma mulher esperando por você lá. Tudo que você precisa fazer é ser um bom homem, uma vez para uma mulher. Você vê a angústia dessa mulher, a infelicidade dela. Sabe o que aconteceu com Janis Joplin? Aos 27 anos ela foi encontrada morta num quarto de hotel, por causa de uma overdose de heroína, no auge da sua carreira. Ela tinha acabado de gravar o seu último disco antes da sua morte, e foi o disco que mais vendeu, 5 milhões de cópias no seu lançamento. E ela, na entrevista, ela falou uma coisa sobre essa decepção que ela teve com os homens. Olha a frase dela: eles, os homens, sempre mostram algo mais do que estão dispostos a dar. Eles mostram uma coisa
mas é tudo uma mentira, eles não cumprem aquilo que eles passam, a imagem que eles passam. Então essa é a primeira forma que nós podemos nos iludir e ter uma ideia errada das pessoas, é quando as próprias pessoas passam uma imagem falsa para nós. A gente tem visto isso na política, a gente tem visto isso nas igrejas, pastores passam uma imagem de homens de Deus e não são, políticos passam a imagem de honestos e não são, vendedores e por aí vai. A segunda forma de nós nos iludirmos ou termos uma ideia errada é quando nós não conhecemos bem a pessoa. E a gente ouve falar através de outra pessoa. Ou talvez não estuda ou não procura entender, conhecer melhor a vida da outra pessoa. E o que isso tem a ver com o texto? Tudo. É isso que está acontecendo. Os grandes estudiosos da Bíblia, eles tinham uma ideia errada sobre Jesus Cristo. E eles tinham uma ideia errada não porque Jesus passou uma falsa imagem. Jesus não vendeu uma ideia errada para eles. Eles tinham uma ideia errada por causa do segundo motivo, porque eles não estudaram sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre o Salvador que viria para salvar a nação de Israel. E é isso que nós vamos ver. Nós estamos meditando, pregando no Evangelho de Marcos, nós estamos já no capítulo 12. E o que a gente já viu aqui? Nós vimos que no domingo, Jesus entra em Jerusalém, num dia de domingo, para vocês entenderem que dia da semana nós estamos no texto. Jesus entrou em Jerusalém num dia de domingo, e não sei se vocês se lembram, mas foi a chamada a entrada triunfal. As pessoas estenderam tapetes, ramos, e começaram a clamar: bendito o rei que vem, o rei de nosso reino, de Davi. Vocês se lembram? Foi a entrada triunfal. Isso no domingo. Na segunda-feira, Jesus, ele volta em Jerusalém. O que ele fez? Ele entrou no templo e acabou com o comércio que tinha lá dentro do templo. Ele pegou as mesas, gente, e virou as mesas, e expulsou todos os comerciantes. Na segunda-feira. Na terça-feira, começaram os confrontos. Os líderes religiosos não gostaram do que Jesus estava fazendo e começaram a confrontar Jesus na terça-feira. E nós estamos aqui na terça-feira, depois dos confrontos que os líderes religiosos fizeram a Jesus. Eles fizeram 4 confrontos, vamos lembrar? Eles perguntaram para Jesus: com que autoridade você tem feito o que tem feito? Quem te deu autoridade para falar o que você tem falado, para ter entrado no templo e expulsado todo mundo? Essa foi a primeira pergunta que os líderes fizeram a Jesus. A segunda é: nós devemos pagar impostos? Nós devemos pagar impostos a Roma, esse governo tirano que tem nos oprimido? Aí vocês se lembram, Jesus falou: cadê uma moeda? Daí, o que tem aqui na moeda? Qual que é a imagem? De César. Ele falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Depois eles perguntaram sobre a ressurreição. Eles eram céticos, eram os saduceus que fizeram essa pergunta. Eles tinham dúvidas sobre milagres. Na verdade, eles não acreditavam em coisas sobrenaturais. E por último, um escriba perguntou para Jesus sobre o principal dos mandamentos. Pode ser que ele até veio com uma má intenção, mas no decorrer da situação, ele entendeu que ele estava diante de alguém muito importante, e ele fez uma pergunta que mudou a vida dele. Provavelmente esse homem passou a seguir Jesus. E aí, depois que Jesus responde esses confrontos, olha o que o texto diz, Marcos 12:34. Ninguém mais ousava lhes fazer pergunta. Ele acabou com os caras. Mas não porque essa era a intenção dele, porque ele respondeu de maneira sábia, profunda, e ele silenciou esses homens. E depois que ele silenciou eles, que eles não tinham mais coragem de fazer perguntas para Jesus, aí Jesus falou: agora é minha vez, vou fazer uma só. Então Jesus ele faz uma pergunta muito importante, e não é para ganhar um debate, ou para humilhar eles, não é para isso.
Jesus não tinha essa motivação que nós temos nas mídias sociais, já viram? Às vezes a gente entra nos debates ali e tal, e não é porque a gente quer instruir a outra pessoa, a gente quer humilhar, né? Graças a Deus, isso aí não acontece com nenhum de nós aqui, amém? Jesus queria o que, irmãos? Corrigir uma ideia errada que eles tinham sobre o Messias, sobre o Cristo. Então, qual é o assunto desta noite? Sobre o que nós vamos tratar? Jesus é superior a todos os reis da terra. É isso que ele vai nos mostrar. Ele derrota todos os seus inimigos, não matando eles, mas morrendo por eles. De novo, Jesus é superior a todos os reis da terra. Ele derrota os seus inimigos, não matando eles, mas morrendo por eles. E nós dividimos esse texto em duas partes. Primeiro, nós vamos ver que estes homens, os especialistas, os doutores da Bíblia da época, eles tinham uma ideia errada sobre o Messias. E eu vou explicar essa palavra, Messias. Versículo 35. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Como é que eles podem falar isso? Os escribas, eles eram os doutores da lei. Eles eram aqueles homens que escreviam os textos. Vamos lembrar aqui, nessa época não tinha impressora, não tinha gráfica. Como que os livros eram compilados? Existiam os escribas. Eles pegavam e iam copiando, à mão. Então os escribas, além de escritores, copistas do livro do Antigo Testamento, eles também ensinavam. Por quê? Imagina, de tanto copiar, eles ficavam especialistas na Bíblia, no Antigo Testamento. Então eles ensinavam também um pouco. E aí Jesus está falando, como é que esses homens, que são doutores da lei, que são expert em Bíblia e Antigo Testamento, eles estão dizendo que Davi, que o Cristo é filho de Davi? Como é que eles estão ensinando isso? Certo? Agora, um outro termo, Cristo. A gente sempre ouve essa palavra, né? Jesus Cristo. Dá a impressão que é sobrenome, mas não é. Não é sobrenome, não é um nome próprio. Isso aí é um título. A palavra Cristo é um título, Jesus é nome. A palavra Cristo não, é um título. É um título, é um termo que é do grego, perdão. A palavra Cristo é um termo do grego, que significa ungido. No hebraico, a palavra, em vez de ser Cristo, é Messias. Então no grego é Cristo, no hebraico, Messias. Duas palavras que vocês já ouviram, Messias e Cristo. E essas duas palavras, Cristo e Messias, têm um único significado: ungido. Alguém que foi ungido por Deus. Então, Jesus está falando o seguinte: como é que os doutores da lei estão ensinando que o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, ele é filho de Davi? Esse outro termo, filho de Davi, também é importante para nós nessa noite. Filho de Davi significa descendente do rei Davi. Eu não sei se todos aqui sabem, mas Davi foi o segundo rei de Israel, e ele é considerado o rei mais importante de Israel. De todos os reis que a nação de Israel ela teve, o rei Davi é o mais importante. Então Jesus está falando o seguinte: como é que os escribas estão ensinando? Como é que esses doutores da lei, esses especialistas no Antigo Testamento, eles estão ensinando que o ungido de Deus, ele é descendente do rei Davi? Havia justificativas para eles fazerem isso, para os escribas ensinarem que o Messias tão esperado, ele seria filho de Davi. Por quê? Havia promessas na Bíblia. 2 Samuel 7,12 diz: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Aí é Deus falando com Davi, tá? O rei Davi. Um fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele. Deus fez uma promessa para Davi: Davi, eu vou pegar um filho teu
e eu vou colocar ele no trono, e o trono dele vai ser para sempre. 2 Samuel 7,16 também. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então o povo de Israel conhecia essa profecia, principalmente os escribas. O filho de Davi, um descendente de Davi, vai ser o ungido, o Messias, o Salvador de Israel, tão esperado. Davi foi o rei mais sublime de Israel, o mais importante. Ele era pastor de ovelhas, poeta, guerreiro e um administrador brilhante. Ele ganhou várias batalhas para a nação de Israel, estendeu o território. Ele foi um grande rei de Israel. E depois da sua morte, começou a decadência, só decadência. Então o que acontecia? O povo lembrava dos anos dourados de Davi, e eles esperavam, quando é que isso aí vai acontecer de novo? Quando é que isso aí vai voltar? Época maravilhosa. Pense num presidente do Brasil aí que foi bom, uma época boa. Não tem, né, irmãos? A gente não tem nem como sentir saudade de anos dourados, né? Mas Israel tinha. E havia promessas. Isaías 9:7, outra profecia que foi escrita bem depois, muitos anos, séculos depois da morte de Davi. Olha essa profecia: ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim. É tudo que uma nação quer, não é? Paz sem fim. Sobre o trono de quem? De Davi. E sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. É tudo que uma nação espera: paz, justiça, retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então eles conheciam essas promessas. Jeremias 33, 14, 15. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo. De onde? Da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Outra profecia escrita centenas de anos depois da morte de Davi. Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado. Agora imagine um judeu ouvindo isso, lendo essas profecias. Um dia Deus vai restaurar os anos gloriosos que o nosso povo teve com o governo de Davi. Qual que era o problema desses doutores, desses especialistas da Bíblia? Eles ensinavam que o ungido seria um descendente de Davi. Eles estavam sendo fiéis às Escrituras? Sim ou não? O que nós acabamos de ler? Sim. Jesus, ele também não negava que o Messias teria que ser um descendente de Davi. Ele até aceitou ser chamado de filho de Davi. Olha só, Marcos 10, 47 e 11, 10. Marcos 10 foi depois que ele curou, foi no momento antes dele curar o cego de Jericó. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, o cego de Jericó. O que o cego gritou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí chegou um povo lá e quis calar a boca do cego. O que o cego fez? Vocês se lembram? Gritou mais alto: Jesus, filho de Davi. E Jesus não o reprimiu ou repreendeu por tê-lo chamado de filho de Davi. Significa que ele concordava. E Jesus, se você pegar as duas genealogias de Jesus, Mateus capítulo 1 e Lucas, as duas genealogias de Jesus, genealogia mostra a descendência de quem Jesus era filho, vai mostrar que ele é descendente de Davi. Jesus tinha o sangue real de Davi. Ele era descendente de Davi. E o outro texto é Marcos 11:10, quando Jesus entra em Jerusalém: bendito o reino vindouro de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Eles estavam felizes porque ali estava um descendente de Davi.
E eles estavam imaginando: agora nós vamos voltar a ter aquela época maravilhosa que nós tivemos lá atrás com o rei Davi. O que os especialistas, os doutores da Bíblia estavam fazendo de errado? O que eles estavam fazendo de errado não era dizer que Davi, que Jesus, melhor, ou o Messias, era descendente de Davi. O erro estava em dizer, em ensinar sobre o papel do Messias. O Messias, ele seria alguém, sim, descendente de Davi, mas ele não teria um reino como o de Davi. Em que sentido? Vamos pensar na cabeça aqui de um judeu. Como eu disse para vocês, os grandes líderes de Israel, eles sempre foram homens guerreiros. Olha Moisés, quem assistiu os 10 mandamentos ou já leu, Moisés era um homem guerreiro, um homem que foi usado por Deus para mandar 10 pragas no Egito, e ele tirou o povo de Israel do Egito com muitos milagres, e também teve muita morte. Os egípcios morreram todos afogados, os primogênitos do Egito foram todos mortos, sob a liderança de quem? Moisés. Depois a gente vai ver Josué, um outro guerreiro, um cara que vai entrando na região lá de Canaã, na terra que mana leite e mel, e ele vai matando tudo, vai destruindo tudo. E depois nós temos Davi. Davi já começa a sua história matando o gigante Golias. Depois ele forma um grande exército e mata muita gente. Então, quando se falava num descendente de Davi, ou um rei poderoso, o que eles lembravam? O judeu: alguém guerreiro, um libertador e um bom administrador, um cara que levaria a nação de Israel para os tempos de glória. Ele seria filho de Davi, o Messias, e não está errado isso aí, a gente viu, mas não como Davi. Davi tinha em suas mãos sangue, ele matou muita gente. Ele não veio para matar o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, mas ele veio para morrer. E é isso que eles não entendiam, que era difícil para eles aceitarem. Jesus não veio para ser um guerreiro que ia matar um monte de gente, nações, dizimar. E lembrem, o povo de Israel estava sob o domínio de Roma, um governo tirano, corrupto, opressor. Qual que era a esperança deles? Deixa o César. A hora que o descendente de Davi se levantar, ele vai ver. Ele vai ver o que vai acontecer com ele. E aí vem Jesus, não para matar ninguém, mas para morrer. E isso frustrava eles demais, e Jesus está tentando corrigir isso, essa visão. Uma ideia errada gera expectativas erradas. Se você tem uma ideia errada de uma pessoa, você tem uma empresa, você vai contratar um funcionário, daí você faz a entrevista, e pela entrevista você acaba tendo uma ideia errada sobre ele. Rapaz, esse cara é bom, hein? Olha o currículo, ele fala bem, se veste bem, perfumado, e aí você contrata ele. Chega atrasado, não trabalha, é enrolado, pega atestado direto. Já viu isso acontecer? Uma ideia errada. Isso aí acontece. Se você tem uma ideia errada, você gera uma expectativa errada. Você olha no currículo, você olha na capa do cidadão, você fala: isso aí vai ser bom, hein? E aí o que acontece? Dá tudo errado, porque você teve uma expectativa errada, e por não conhecer bem a pessoa. Nossa sociedade tem uma ideia errada sobre Jesus, irmãos. Para muitos, ele é mais um como Buda, Kardec, Maomé. Ele é mais um como Krishna. Ele é mais um. E essa ideia errada sobre Jesus faz com que as pessoas tenham uma expectativa errada sobre ele. Eles olham para Jesus e falam: olha, ele tem uma filosofia de vida legal, que bacana, ele foi um homem bom, né? Fez tantas coisas boas. Jesus era da paz. Alguns anos atrás, na América Latina, se desenvolveu uma teologia errada sobre Jesus, chamada teologia da libertação. A teologia da libertação
ela é uma teologia latino-americana, foi desenvolvida aqui na América Latina. O que eles fizeram? Eles interpretaram os ensinamentos de Jesus Cristo como uma libertação das injustiças sociais, políticas e econômicas. Eles pegaram as ideias de Jesus, mais as ideias de Marx, do socialismo, e misturaram. E eles falaram: olha, salvação é tirar o pobre da favela. Salvação é ter igualdade social e econômica. Isso é salvação. Eles interpretaram errado, porque essa era a expectativa e a ideia que eles tiveram de Jesus. E isso tem sido desenvolvido. Começou esse movimento muito forte dentro da Igreja Católica, e tem esse movimento com outro nome dentro da Igreja Evangélica também. Jesus veio para nos dar uma vida melhor: casa boa, carro, trabalho, Unimed, colégio. Unimed não, né? Não é tão bom mais, né? E por aí vai. Porque uma ideia errada gerou uma expectativa errada. E a Bíblia vai mostrar que isso ainda é novo. Lembram quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam lá no Éden? O que Deus falou para eles? Vocês podem comer de tudo, menos de um fruto. E não é maçã, viu, gente? Pode comer maçã à vontade. A Bíblia não fala que fruto que era. Vocês podem comer de tudo. Um fruto, não. De uma árvore ali, não. Só essa. E aí lembra que apareceu um personagem lá, a serpente, que prefigura o diabo? Era o diabo encarnado em uma serpente. O que ele disse? Olha, não é bem assim. Vocês não vão morrer, porque Deus falou: no dia que vocês comerem, vocês morrem. Aí a serpente falou: não, vocês não conhecem bem Deus. Ele está mentindo. Ele não vai morrer, vocês não vão morrer. Sabe o que é? Deus, Ele sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão ser como Ele. Então Ele não quer, Ele tem inveja. O que Ele está fazendo? Ele está lançando uma ideia errada sobre Deus na cabeça de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles compraram a ideia. Eles compraram uma ideia errada sobre Deus e tiveram uma expectativa errada. Eles achavam que eles podiam desobedecer a Deus e que nada ia acontecer com eles. E o mundo está do jeito que está, desde aquela época. Você que está aqui, você nessa noite também pode ter uma ideia errada sobre Jesus. Você já pensou nisso? Você pode vir até Jesus com uma ideia errada sobre o papel dele. E por você ter uma ideia errada do papel de Jesus, da função de Jesus, você também pode ter uma expectativa errada. Por exemplo, se você tem a ideia de que Jesus veio para curar todo mundo, qual que vai ser a sua expectativa quando você ficar doente? Que Jesus vai te curar, não é? Você pode ter uma ideia errada sobre Jesus, que Ele veio para te arrumar um bom casamento. E qual que é a expectativa então? Você que é solteiro, ou está solteiro, qual que é a expectativa? Se você tem a ideia de que Jesus veio para arrumar um bom casamento, a expectativa é que Ele vai te dar um bom casamento, ou consertar o seu casamento. Talvez você tenha a ideia de que Jesus, o papel de Jesus deixou lá o trono dele, veio nesse mundo, nasceu lá da Virgem, para quê? Para consertar o meu casamento, ou para resolver minha vida financeira, libertar o meu filho das drogas, por aí vai. Você pode ter uma ideia errada sobre Jesus, e se você tiver uma ideia errada, você vai ter uma expectativa errada, e se você tiver uma expectativa errada, você vai se frustrar. Aí você fica doente, Jesus não cura. Você espera um bom casamento, não aparece. Você espera que Ele conserte o seu casamento, Ele não conserta. Você espera que Ele resolva a sua vida financeira, Ele não resolve. Você espera que Ele liberte seus filhos das drogas, e aí seu filho morre, ou continua nas drogas e não é liberto. E aí você vai se frustrar. Por quê? Por causa de uma ideia errada. Nós precisamos sair daqui nessa noite com uma ideia correta sobre Cristo.
Por que que Cristo veio? Qual é o papel do Messias, do ungido de Deus? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você nunca vai ver Jesus dizendo: eu vim para dar um bom casamento, eu vim para curar todos os enfermos. Ele curou muitas pessoas e ele ainda cura, mas ele não veio para isso. Nós oramos, pedimos a Deus que ele cure, clamamos e muitas vezes Deus cura, mas essa não é a função dele, não foi para isso que ele veio. Você nunca vai ver Jesus falando: eu vim para dar um bom casamento, para dar um bom emprego. Não, eu vim para salvar quem está perdido. E olha que interessante, o nome Cristo é ungido, e o nome Jesus? Salvador. O significado do nome Jesus é Salvador, aquele que salva. Ele veio para salvar. Esse é o papel dele. Irmãos, eu já atendi muitas pessoas frustradas com Deus, muitas pessoas decepcionadas, porque tinha uma ideia errada de Jesus. Jesus não curou meu filho, Jesus não restaurou meu casamento, Jesus não me deu uma esposa ou um marido, e agora eu estou aqui, né? Jesus não resolveu o meu problema financeiro, minhas contas estão aumentando, pastor, e eu não quero mais saber de Jesus. Aí se revolta, fica decepcionado e não quer mais. Quantas pessoas, irmãos, decepcionadas porque tem uma ideia errada, e aí gera uma expectativa errada. Você saia daqui nessa noite com uma ideia correta sobre Cristo. E como que essa ideia errada pode ser corrigida? Esse é o nosso segundo ponto. A ideia errada sobre Cristo é corrigida pela palavra. É na Bíblia que nós vamos corrigir a nossa ideia errada. Versículo 36 e 37. Jesus disse: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus está falando o seguinte: sabe o Davi que vocês amam, que vocês valorizam muito, o rei Davi? Então, ele falou, lá atrás, no passado ele falou, e ele falou movido pelo Espírito Santo. Em que momento Davi falou? No Salmo 110. Olha o Salmo 110, como é igual o texto que nós acabamos de ler. Salmo 110, versículo 1: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E Marcos 12, 36 é praticamente uma réplica. Então, Jesus está dizendo: gente, vocês são estudiosos da Bíblia, não são? Vocês escrevem, já escreveram esse texto várias vezes. Davi falou pelo Espírito Santo, não é coisa da cabeça dele. E o que ele falou? O que Jesus está ensinando? Davi falou o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. Parece uma frase meio complicada, mas vocês vão entender. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor, Deus, a palavra aqui no hebraico é Jeová. No original lá, Senhor é Jeová. Então ele está dizendo o seguinte: Jeová disse ao meu Senhor. Davi está escrevendo o Salmo, cheio do Espírito Santo, e ele está escrevendo lá: Jeová, ele falou com o meu Senhor. E a outra palavra que é usada para Senhor aqui é Adonai. O que significa Adonai? Aquele que é absolutamente soberano. Então, volta no texto, olha a construção. Jeová falou com Adonai. Jeová, que é Deus, falou com Adonai, que também é Deus, soberano. E Jeová falou o que para Adonai? Adonai, senta aqui do meu lado direito, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Davi falou que Deus vai colocar alguém à sua direita. Quem é esse alguém? Ele chamou esse alguém de Adonai, que é Senhor soberano. Como é que Davi chama seu filho de Senhor, então? Porque esse Senhor que vai ser colocado à direita de Deus também é descendente de Davi. Aí que é o rolo. O Messias é filho de Davi, certo? A gente viu isso. Ele é descendente de Davi.
Só que o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, é tudo a mesma coisa, Messias, ungido e Cristo, ele é Senhor de Davi. Como é que então Davi chama alguém que é descendente dele, que é filho dele, de Senhor? Presta atenção, você que é pai aí, os homens, você não chama o seu filho de Senhor, é o contrário, não é? O menor chama o maior com uma reverência e chama de Senhor. Então o filho chama o pai de Senhor, e não o pai chama o filho de Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. Espera aí, gente, vocês não estão lendo? Vocês não são doutores da lei? Então, Davi escreveu pelo Espírito Santo, e ele escreveu o seguinte: que Deus falou com Adonai, que também é Deus. E como que a gente sabe que é Deus? Porque vai sentar ao lado direito de Deus. Que homem teria essa honra de sentar ao lado direito de Deus? Porque sentar ao lado direito, a gente pensa, uma coisa simples. Então eu convido alguém importante para vir na minha casa, eu peço para ele sentar do meu lado direito. Só que aqui, irmãos, sentar ao lado direito de Deus significa igualdade. Mesma igualdade. Quem é igual a Deus soberano, a Jeová? Só Jesus. Porque Jesus também é Deus, é o Filho de Deus. E Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai, nós somos um. Então, o que Jesus está corrigindo aqui é o seguinte: Davi falou que alguém vai sentar ao lado de Deus, e este alguém é meu descendente. Ele é meu descendente, só que ele é superior a mim. Ele é meu descendente porque ele nasceu como homem, ele veio no ventre de Maria. Só que ele é superior a mim, por quê? Porque ele também é Deus, ele é o único que pode se assentar ao lado de Deus. E o seu trono não vai ser em Jerusalém. Qual que era a expectativa do povo de Israel? Que o Messias, o ungido de Deus, se assentasse num trono onde? Em Jerusalém. Não, esse aqui, o descendente de Davi, ele vai se assentar ao lado de Deus, nos céus, na glória. E diz que todos seus inimigos serão derrotados. O que Davi falou? Deus falou com Adonai: senta-te do meu lado direito, até que eu coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Estrado é isso aqui, ó. Isso aqui é um estrado, o púlpito. Deus está falando: eu vou colocar eles debaixo dos seus pés. Um lugar de conquista, onde você vai poder pisar no pescoço deles. Então Jesus está corrigindo uma ideia errada dos doutores da lei. Os doutores da lei, o que eles acreditavam? Que o Messias seria descendente de Davi. Só que parou aí. Ele seria descendente de Davi, mas seria maior que Davi. Não seria um homem comum, seria o próprio Deus. Seria descendente de Davi e seria Deus. O que é Jesus, irmãos? Como que nós definimos Jesus? Jesus é Deus, homem. Ele é homem, descendente de Davi, mas ele é Deus também. Como ele faz isso? Para corrigir essa ideia, ele usa o próprio Davi. Vocês não valorizam Davi? Davi não é uma pessoa importante para vocês? Então, foi Davi quem falou. Foi ele quem falou que o descendente dele vai ser alguém maior que ele. Ele chamou esse descendente de meu Senhor. Jesus usa a palavra, está escrito, está no Salmo, e esse Salmo foi escrito pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo. Irmãos, o que nós podemos aprender? A ideia errada que as pessoas têm de Jesus, ela só pode ser corrigida pela pregação fiel das Escrituras. Ninguém vai ter o entendimento correto de Jesus pelo achismo. E hoje tem muito achismo, né? Eu acho que Jesus, ele é a favor de algumas coisas aí que a gente... Ele não é contra, ele é amor. É achismo. Jesus, ele é do jeito que eu penso porque é o meu gosto pessoal. Eu quero que ele seja assim. Isso é errado. Não, a filosofia tem uma ideia sobre Jesus. Não, também é errado. A ciência tem uma ideia sobre Jesus. Ele é um homem que existiu. Tem uma revista lá que direto lança umas coisas sobre Jesus, né?
esqueci o nome, essas revistas científicas lá, interessante acho que é. Aí fala lá, não, ele realmente foi um homem que existiu, mas era só um homem. Esse negócio de ressuscitou, isso aí é mentira. Nós não vamos conhecer Jesus pela ciência, pela filosofia, não é pelo nosso achismo, não é, eu acho que é assim. Você tem que ir para a Bíblia. Nós precisamos ir para a Bíblia. Sua visão errada sobre a pessoa de Deus, de Cristo, deve ser corrigida pela palavra. E por que muitas pessoas têm uma ideia errada, então, de Cristo? Porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra. E por que não conhece a palavra? Porque não vem na escola bíblica, né, irmão? Não estuda. E porque não estuda, aí fica, eu acho que Jesus é assim. Eu gosto desse jeito aqui, desse tipo de Jesus. Mas tem um Jesus na Bíblia que entra no templo, joga tudo para o alto, sabia? Tem um Jesus na Bíblia que fala sobre o inferno. Que vai mandar um monte de gente para o inferno. É o Jesus da Bíblia. Não, mas isso aí eu não gosto desse Jesus. Eu tenho uma ideia de Jesus. E você tem uma ideia errada porque você não estuda a Bíblia. E você não estuda a Bíblia porque você não vem na escola bíblica. E você não vem na escola bíblica, não sei. Preguiça, porque quer ir na feira. Isso, come pastel. Vai dar colesterol, você vai engordar. Entendeu? Você podia estar aqui, com a gente de manhã, estudando a palavra de Deus, aprendendo sobre Jesus Cristo. O que acontece quando a gente não conhece? Oséias 4:6. Meu povo, Deus falando, gente, meu povo foi destruído por falta do quê? De conhecimento. Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Irmãos, é muito sério isso. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E nós vamos conhecer Jesus Cristo através da sua palavra. Deus se revelou pela sua criação e se revelou pela sua palavra. Cristo, Ele não quer que você tenha uma ideia errada sobre Ele. Ele quer que você conheça Ele e saiba qual que é o verdadeiro papel dele nessa terra. Por que Ele veio? Para que você não tenha uma expectativa errada. E quando Ele falou isso, que Ele confrontou os estudiosos, os mestres da lei, os escribas, o que aconteceu? Versículo 37, a parte B. E a grande multidão o ouvia com prazer. O povo ficou tudo feliz. Olha, rapaz, Jesus prega bem, hein? Que palavra boa. Eles estavam tudo com prazer ouvindo Jesus. Só que Marcos, ele faz um jogo aqui de palavras. Essa mesma palavra, ouvia com prazer, ele já tinha escrito no capítulo 6, no versículo 20. Ele escreveu sobre Herodes. Lembram de Herodes? Herodes era um rei fantoche. Era um rei só para agradar. Era um rei fantoche. E Herodes gostava de ouvir um cara pregar. Vocês lembram quem era? Quem lembra aí? João Batista. João Batista é primo de Jesus, hein? Pregador dos bons. E Herodes gostava também de ouvir. E o texto diz que Herodes, ao ouvi-lo, ficava muito perplexo e o escutava de boa vontade. É a mesma palavra no grego aqui. Ouvia João Batista com prazer. Só que ele ouvia João Batista com prazer, mas ele mudou? Não. Ele mandou matar João Batista por causa da mulher dele. Ele mandou cortar a cabeça de João Batista, gente. Talvez você está aqui, você gosta de ouvir, você ouve com prazer, mas não muda, continua fazendo as mesmas coisas. E o pior, faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você não aprendeu? Não adianta, cara. Você quer lutar com Deus? Você vai fazer as mesmas coisas e esperar que dê resultados diferentes, que a coisa dê certo? Não vai dar.
Você vem domingo aqui, ouve com prazer. Só que não muda. É legal, o pastor fala bacana, o Jader prega bem e tal, mas e aí? Não muda. Cristo não quer isso. Não quer que você tenha apenas prazer, mas que você obedeça. Você tenha prazer e obedeça a palavra dele. Cristo não quer que você tenha uma ideia errada sobre ele. Eles tinham uma expectativa errada sobre Jesus, sobre o Messias, que ele seria um rei poderoso que iria destronar o governo de Roma, e Israel ia ser a melhor nação, a nação mais poderosa da terra. Essa era a ideia deles. Só que eles se esqueceram que esse rei não veio para matar ninguém, ele veio para morrer. Isaías 53, versículo 10 e 12, esse é o último texto que eu vou ler com vocês. Jesus, esse texto aqui fala sobre o Messias, sobre o ungido de Deus. Como seria a vida desse ungido? Ele seria um rei igual Davi, que iria destruir vários exércitos, ia matar muita gente? Não, olha o que diz. E essa daqui é uma tradução, nova tradução na linguagem de hoje, é quase uma paráfrase do texto, mas é interessante a forma como está aqui, na nova tradução da linguagem de hoje. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício. Ele não veio para matar, gente. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verás os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, está falando aqui de Cristo, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Ele não tem pecado, mas ele vai sofrer o castigo que outras pessoas merecem. E assim os pecados deles, os nossos pecados, serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Onde que o ungido de Deus iria se assentar? À direita de Deus, lembra? Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele foi crucificado entre dois ladrões, no meio de dois ladrões. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Essa era a visão do Messias. Cristo é filho de Davi, sim, Jesus não está negando isso, mas Cristo é superior a Davi. Davi foi um guerreiro que matou o gigante Golias e destruiu muitos exércitos, e suas mãos estavam manchadas de sangue. Cristo derrotou nossos inimigos. Cristo derrotou a morte, derrotou o diabo e seus anjos. Mas Cristo não usou espadas, Cristo não pegou pedras como Davi fez, mas Cristo usou pregos, Cristo usou uma cruz e uma coroa de espinhos. Suas mãos também ficaram banhadas em sangue, mas não porque ele tirou a vida de alguém, mas porque pregaram as suas mãos no madeiro. O túmulo de Davi existe até hoje, e os seus ossos estão lá, para você ir lá e visitar. O túmulo do filho de Davi, o Cristo, também existe, pode ser visitado, mas ele está vazio, porque Cristo ressuscitou. Jesus é maior que Davi, irmãos. Ele morreu para nos salvar, e na sua morte ele derrotou os nossos inimigos, e ele ressuscitou. No dia em que a Janis Joplin morreu, encontraram uma carta, um telegrama do homem que ela mais amou. Ele disse: eu estou vindo e nós vamos viver juntos. Eu estou vindo e nós vamos formar uma família. Só que ele demorou, chegou atrasado. Cristo mandou uma carta para você, a sua palavra. Ele disse: eu estou indo para morrer por você. Eu não estou oferecendo uma cenoura,
Eu não estou te iludindo. Eu vou dar a minha vida por você. E você será minha noiva. E nós vamos viver juntos por toda a eternidade. Você foi iludido por muitas pessoas? Venha a Cristo nessa noite. Venha a Cristo nessa noite. Ele quer te dar o que nenhum homem pode dar: vida eterna. E você vai viver ao lado dele por toda a eternidade. Vamos orar?